Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, vamos lá. Bom, primeiramente a gente começa a falar, junto com essa foto que eu trouxe nesse primeiro slide, a contextualizar, a falar um pouquinho mais sobre o universo de resíduos sólidos, sobre o panorama de resíduos sólidos no Brasil. No mundo, num contexto geral, mas principalmente no Brasil, né? Já que a lei trata, então, dessa política no território brasileiro. A gente vem de um histórico de governantes que não se preocupam tanto com a destinação dos resíduos, de uma população que carece de informações adequadas sobre resíduos sólidos, sobre tratamento de resíduos, sobre gestão do nosso próprio lixo, entre aspas, né, que a gente tem na nossa casa, e destinação, reciclagem e assim por diante. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente gera cerca de 81,6 milhões de toneladas por ano de resíduo. Ou seja, é um universo muito, muito grande. Difícil da gente imaginar, né? Não é 81 mil quilos, não é 81 quilos, é 81 milhões de toneladas. Cada tonelada já tem 1.000 quilos. Né? Então é um universo muito grande. Tá? O que daria em torno de mais ou menos 1,24 quilos por dia por pessoa. Ou seja, cada um de vocês, cada um de nós, gera cerca de 1,24 kg de resíduo de lixo, né, que é um termo genérico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, por dia, todos os dias, né, cada pessoa. Então é um universo muito, muito, muito grande. Tá? Então, assim, trazendo esse panorama, trazendo uma outra questão importante também, que na grande maioria das cidades, até então, 2010, quando foi criada essa lei, né, grande parte dos municípios, das cidades brasileiras, elas não tinham um aterro sanitário para a destinação adequada dos resíduos, então a maioria dos resíduos iam para lixões, né, a céu aberto, o que contamina solo, lençol freático, né, rios, atrai vetores, né, insetos, a reprodução aí de mosquito, né, por exemplo, e pode transmitir diversas doenças para a população, e assim por diante. Né? Trazendo esse universo inteiro, então, foi promulgada, foi criada a lei em 2010, a Lei 12.305, que é a lei que instituiu, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Dentre outros fatores, dentre outras colocações, né, ela promoveu, então, uma base, um texto base para a gestão de resíduos, incentivando a reutilização, a redução na geração de resíduos, a reciclagem, trouxe alguns temas como logística de reversa, visão sistêmica, é, análise de ciclo de vida, avaliação de ciclo de vida e visão sistêmica são conceitos que são interligados também, né? E destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. Né? Então ela traz o que é um lixo, né? A gente dentro desse universo a gente fala o que é um lixo. A lei ela traz o que é um resíduo, o que é um rejeito, qual a diferença entre eles, né? Então a gente traz normativas, diretrizes para o Brasil seguir aí nos próximos anos gerenciando ambientalmente melhor os resíduos que a gente produz, que a gente gera. Esse 1,24 kg por habitante dia. Né? A gente está em uma população de em torno aí de 200 milhões de pessoas. Então imagina se cada pessoa gera 1 kg por dia de resíduo, quanto resíduo a gente não tem. Né? Então é uma quantidade muito, muito grande. Tá? Continuamos então. E aí, a partir disso, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições trazidas em norma, que eu acho que é interessante para vocês, acadêmicos do curso de Engenharia Civil, que estão fazendo essa disciplina de legislação aplicada à engenharia civil. Primeiro, a lei ela traz uma definição do que é resíduo sólido. Né? Então, assim, ela traz essa definição na lei: material descartado resultante de atividades cuja destinação final se procede nos estados
sólido, semissólido ou em gases, contidos em recipientes ou líquidos particulares, que tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. Então, todo o universo de resíduos sólidos ele é definido por essa definição aí, por essa definição trazida aí em norma. Em lei, desculpa, né? Em lei, tá? Então, assim, a gente tem aqui a definição de resíduos sólidos e a gente também tem de rejeito, certo? Então, rejeito é um resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Primeiro que a gente nunca fala ambientalmente correta, a gente sempre fala ambientalmente adequada, tá? Então a gente sempre tentar trazer esse termo aí para o nosso dia a dia. A diferença entre um resíduo sólido e um rejeito está em que o resíduo sólido ele está englobando aquele material que pode ser reciclado ainda, que pode ser reutilizado. Então eu tenho uma garrafa de água mineral que eu comprei hoje no mercado e eu tomei a minha água, certo? Ele pode ser reutilizado, ou seja, eu vou encher a água e vou tomar de novo. Ele pode ser reciclado, ou seja, eu vou destinar para coleta seletiva, ela vai ser reciclada e vai passar a virar uma nova garrafa no futuro, né? Então é um resíduo sólido, certo? Já um rejeito é um material um pouco diferente, né? Um rejeito, por exemplo, a gente fala do papel higiênico usado do banheiro, absorvente, cotonete, ou algum material sujo de óleo, por exemplo, graxa, a gente não tem mais como reciclar esse material. Tá? Então, quer dizer, se tornou todas as alternativas de reciclagem foram esgotadas. Então, o que, que eu posso fazer com esse material? Eu posso destinar ambientalmente, de forma ambientalmente adequada, para um aterro sanitário. Então, isso é um rejeito. Então, um resíduo eu posso reaproveitar, eu posso reciclar ele, e o rejeito não. Um rejeito eu vou ser obrigado a partir diretamente para a destinação final em um aterro sanitário. Então, essa aí é a diferença básica entre esses dois materiais. Aí aqui a gente traz também o lixo, o conceito de lixo, né? A lei ela não traz exatamente um conceito de lixo. O lixo é um conceito mais aberto, um conceito mais amplo da coisa, né? Então a gente fala no nosso dia a dia a gente fala lixo. Só que é um termo não técnico, né? Se a gente fosse falar um termo técnico, a gente teria que falar então resíduo ou então um rejeito, né? Ali o resíduo sólido porque ele está em material sólido, né? Mas então um resíduo sólido ou então um rejeito. O lixo é algo mais um conceito mais amplo de tudo, né? E é uma palavra mais antiga, né? Então, antigamente a gente não falava resíduo e muito menos rejeito, né? Falava-se então lixo, né? Então esse termo ele passou a ser utilizado popularmente, né, para definir tanto um resíduo quanto um rejeito, ou seja, ele é mais amplo, né? Então, a partir de agora vocês já podem começar a pensar em utilizar resíduo, rejeito, né, e tentar classificar mentalmente aí o que vocês estão jogando fora, seja para reciclagem ou seja então para o aterro sanitário. E aí eu trago aqui também alguns outros temas trazidos pela PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é trazida nessa sigla aí. Fim dos lixões. Bom, a lei foi criada em 2010 e a partir de 2010, então, estipulou-se uma meta a nível nacional que todas as cidades do país até 2014 não tivessem mais nenhum tipo de lixão a céu aberto, né? Ou seja, lixão num terreno sem nenhum tipo de preparo, um terreno baldio, vazio, e aí que vai receber quantidades enormes de lixo, resíduo, né? Sem nenhum preparo para o solo, de proteção para o solo, sem nenhum planejamento do seu entorno, né? E sem nenhum planejamento, nenhuma cobertura desses resíduos, né? Ou seja, os resíduos eles vão estar dispostos a céu aberto, né? Então, um lixão a céu aberto, aí já está o nome, céu aberto, né? Então, foi
estipulada essa regra até 2014, porém ela não foi cumprida, né? Então ele foi reprogramada essa meta então até 2024, porém ainda hoje ainda a gente possui no país algumas cidades que tenham lixões, né? Claro que o universo de 2010 para 2026, 16 anos, ele mudou. Obviamente, os órgãos de fiscalização ambiental eles estão mais estruturados. A gente tem a lei que norteia e regula esse setor, esse assunto. Então, consequentemente, as coisas andaram de forma positiva no país inteiro. Porém, a gente ainda tem em alguns locais exemplos de lixões, né? Ou aterros controlados, que é o próximo assunto aí que a gente vai ver nos slides, né? Então tá. Então ainda existem lixões no país, embora em menor número do que em 2010, né? Se eu não me engano, em 2010 o maior lixão da América Latina era em Brasília, né? Era o lixão a céu aberto, né? E aí então também foi nesse lixão não existe mais hoje em dia, até onde eu sei, tá? E Santa Catarina, eu coloquei aqui um exemplo, já que a gente está em Santa Catarina, né? Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a cumprir a meta de eliminação dos lixões. Então, não existem mais lixões em Santa Catarina. E foi o primeiro estado a abolir essa utilização desses locais para disposição de resíduos. Locais para disposição final de resíduos. Bom, aqui então a gente traz a definição de lixão, né? Então aqui tem uma imagem bem bonitinha, quer dizer, bonita entre aspas, né? Que mostra aqui um local, um terreno, né? Onde ocorre supressão de vegetação, muitas vezes, né? Então a gente deixa de ter áreas de floresta para ter descarte de resíduo. Muitas vezes essas áreas de resíduos, de descarte aí de rejeito, resíduo sólido, ela é em várzeas, em locais próximos de rios, né? Onde em um período de enchente, por exemplo, quando o rio aumenta a vazão aí do rio, acaba atingindo esses locais e esse material ainda é levado junto com a água para outros locais, né? Então, o lixo ele é jogado diretamente na natureza, ele atrai vetores, atrai animais, ratos, urubus e assim por diante, atrai outros tipos de inseto como mosquitos, né? Quem sabe até a Aedes aegypti. Como tem muito resíduo a céu aberto, há também água parada nesses locais, ou seja, os mosquitos eles podem se procriar, se proliferar nesse local aí, e então partir para cidades próximas, né? Já que o lixão ele também não tem um planejamento de onde ele vai ser construído, ele é simplesmente o lixo é descartado naquele local. Então, se ele ficar próximo de cidades, esse mau cheiro, esses animais, eles podem vir prejudicar a cidade de alguma forma também, né? Além disso, então, ele polui o lençol freático, né? Ou seja, o lençol freático e o solo vão ser contaminados, tendo em vista que a infiltração desse chorume. O chorume é o líquido, né, gerado aí por dentro do lixo, né, do resíduo do lixão. Então ele infiltra no solo e pode contaminar aí o lençol freático, né? Além disso, o mau cheiro, a poluição, a criação de vetores, como eu falei. Então tem diversos pontos negativos da utilização desses lixões, que são realidade em muitos locais do mundo inteiro. No Brasil em menor escala, mas no mundo inteiro ainda são utilizados lixões, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Aí depois a gente tem um aterro controlado, né? Então, o que é um aterro controlado? Na prática, um aterro controlado era um local que existia um lixão, por exemplo, e aí o que aconteceu? Vamos tentar dar uma controlada nesse terreno, nesse local, nesse lixão, né? Então, como o resíduo já está aí naquele terreno, não tem mais como ser feita uma impermeabilização do solo. Ou seja, o líquido churume dos resíduos, ele ainda penetra no solo e vai contaminar o lençol freático, certo? Porém, certo não tá, né? Mas vocês entenderam. Mas porém, a gente vai tentar dar uma melhorada aqui no aspecto visual da coisa. Então, eu vou tampar esse lixo, vou espalhar ele melhor, vou compactar, vou tampar esse lixo
para ele não criar mais mosquito, para não atrair mais urubus e para diminuir o mau cheiro desse local. Tá? Então, ocorrendo essa remediação superior do lixo, ou seja, eu estou tampando o lixo, né, o resíduo. E aí, então, eu estou falando de um aterro controlado. Tá? Aqui eu posso ter ali a captação e queima de gás metano, porque eu vou tampar esse resíduo. Quando eu tampo os resíduos, eu crio um ambiente totalmente sem oxigênio, certo? Eu tenho uma montanha de lixo aqui, de resíduo, eu tampo esses resíduos. Então eu crio um ambiente sem oxigênio embaixo. As bactérias anaeróbias que vão fazer a decomposição desse material, elas vão criar uma espécie de gás, né? Que, se não me engano, é o gás metano e o dióxido de carbono. Tá? São esses dois gases que são criados e aí eles precisam ser direcionados para algum local, para a atmosfera. Eles podem ser coletados no aterro sanitário, eles são coletados ou podem ser coletados e utilizados até para geração de energia elétrica, por exemplo, né? Mas num aterro controlado, geralmente eles não são coletados para gerar energia elétrica, né? Eles só são direcionados então para a atmosfera, o que continua sendo péssimo, tá? Mas nesse caso aqui a gente não tem mais criação de mosquito, ou seja, melhorou uma coisa. A gente não tem mais atração de rato, de urubu, certo? Nesse caso aqui, muitas vezes a gente também não tem mais a presença de pessoas vivendo ou visitando esses lugares catando lixo, né? Porque é desumano, algo desse tipo. Né? Então, ou seja, há uma melhora, mas não é ainda o ambiente adequado, certo? A partir daí, a gente tem então um aterro sanitário, que dos três casos é o melhor dos três casos. Né? Então a gente fala que é a solução mais adequada, ambientalmente falando, para a disposição de resíduos. Ou seja, por meio de uma membrana, de uma impermeabilização do solo, eu consigo proteger o lençol freático e o solo. Ou seja, é como se eu estivesse criando uma bandeja, como se eu estivesse criando um local para receber o resíduo e que ele não contamine o solo e muito menos o lençol freático. Né? Então, eu estou protegendo esse solo e jogando o resíduo ali em cima. Tá? Ao mesmo tempo, eu estou tampando o resíduo, assim como no aterro controlado também tampa. Então, eu descarrego o lixo lá e todos os dias vem uma máquina compactar e tampar esse resíduo como forma de evitar a atração de vetores, de mosquito, de rato, de urubu, de animais e assim por diante. Então, além disso, eu tenho a captação do gás metano, e do dióxido de carbono ali, eu tenho a captação que pode ser direcionado, inclusive, para a produção de energia elétrica de pequenas comunidades rurais, pequenas comunidades no entorno aí que estão próximas do aterro sanitário e assim por diante. E, como eu tenho uma membrana impermeável na parte de baixo do solo, o gás, desculpem, o material que vai sendo decomposto, ele vai lixiviar, ou seja, ele vai se deteriorar, né? E ele vai formar um líquido, né, de coloração escura que a gente chama de chorume, né? Então ele vai ficar estagnado na base dessa membrana, ou seja, na base da montanha de lixo que está tampada, né? Então a gente consegue coletar esse churume e aí tratar esse churume, né? Porque ele não pode ser descartado em um curso d'água, até porque ele é um resíduo proveniente daqueles rejeitos que foram descartados no aterro sanitário. Né? Então é um líquido que está contaminado. Então, para ele ser descartado na natureza novamente, ele precisa passar por um processo de tratamento. Aí então, o que eu comentei com vocês aqui está nesse slide aqui também, tá? Não vou ler de novo, mas aqui no último parágrafo é legal comentar aqui. O aterro sanitário ele tem um planejamento para acontecer. Né? Ou seja, não é qualquer local, qualquer cidade que está apta a receber um aterro sanitário. Né? Então a gente tem aterros sanitários, nem todas as cidades têm aterro sanitário no país. Né? Muitas vezes o resíduo ele é levado de uma cidade para outra. Por exemplo, aqui em Ibirama a gente tem um aterro sanitário. O resíduo de Rio do Sul, os resíduos sólidos de Rio do Sul, são levados para um aterro sanitário de Otacílio Costa. Ou seja,
fica mais ou menos 1 hora de Rio do Sul. Né? Então, os resíduos eles viajam cerca de 60 quilômetros de uma cidade para outra para conseguir ir no aterro sanitário. Outra questão, Florianópolis é uma ilha. Não temos terreno apto para receber um aterro sanitário em Florianópolis. Né? Então, o aterro sanitário ele sai da ilha e vai para uma outra cidade do continente. Se eu não estou enganado, é o governador Celso Ramos que recebe esses resíduos ali na Grande Florianópolis. Então, quer dizer, ele também transporta esse lixo diariamente, esse resíduo diariamente, aí dos caminhões para o aterro. Então, imagine comigo, se cada pessoa gera 1 quilo de resíduo por dia, o caminhão de lixo, o caminhão da coleta seletiva, ela passa, ou dos rejeitos, né, do lixo comum, convencional, ela passa 2 vezes por semana na minha rua, quanto resíduo ou rejeito ela vai coletar em quantas ruas o caminhão vai estar cheio? Né? Então, quer dizer, ela vai passar no meu bairro, que é pequeno, vai coletar da casa de todo mundo, o caminhão já vai estar cheio. Às vezes nem vai conseguir coletar tudo. Né? Então, ele é obrigado a levar para o aterro sanitário esse resíduo, voltar e continuar a coleta de outros materiais. Às vezes, tem uma área de transbordo, de triagem na própria cidade, onde ele leva o material para lá. Depois de lá, tem outro caminhão maior que leva esse resíduo, esse rejeito, para o aterro sanitário. Né? Também pode acontecer. Mas o transporte é uma questão muito importante na engenharia como um todo. Né? Quando a gente fala de obras de estradas, de pavimentação, por exemplo, né? A gente transporta muita brita, muita terra, muito solo, né? Enfim, e às vezes distâncias muito longas. Né? Uma obra de 10 quilômetros de extensão que liga uma cidade a outra tem uma quantidade surreal de material transportado, de solo, de brita, de rachão, de pavimento asfáltico, etc. Né? Então, da onde que vem esse material? Para onde que vai esse material? Né? Então, para buscar ele das jazidas, então o custo do transporte é muito elevado, tá? Mas enfim, tendo o aterro sanitário próximo e se utilizando desse aterro sanitário, a gente tem algumas regras para esse aterro continuar recebendo, né? Primeiro que ele tem uma capacidade X. Atingiu a capacidade, tem que ser realizado, construído, planejado outro local para fazer um outro aterro sanitário. Né? Então, ele precisa ter distância de 200 metros de rios. Né? Aqui na nossa região de Birama é muito improvável que a gente tenha locais de 200 metros longe de algum curso d'água. Né? Vocês podem analisar, se não me engano, no portal da Agência Nacional de Águas, da ANA, a gente consegue ver todos os cursos d'água que a gente tem mapeados na nossa cidade, estado, enfim, no Brasil. Né? E aí a gente pode dar uma olhada e ver quais são os locais que a gente não tem diretamente rios, cursos d'água, nascentes e assim por diante a 200 metros. São poucos locais na nossa região. Tá? E ainda assim, esses locais precisam estar longe de núcleos populacionais, ou seja, não pode ter um prédio do lado de um aterro sanitário, casas, pessoas morando, ou então a gente escolhe outro terreno, ou então, se for decidido que for naquele terreno lá que vai ser realizado, construído o aterro sanitário, essas populações elas precisam ser levadas, movidas para outro local, o que é algo muito custoso também para o poder público, né? Ou para o poder privado, inclusive, indenizar essas pessoas, mover essas pessoas, demora muitos anos, né? Até o processo na justiça acontecer, a justiça demorar, né? Enfim. Então é um processo realmente complexo, complicado, tá? Então é um problema ter um local apto a receber o resíduo de forma adequada. Não é portanto, que a gente tem tanto local inadequado recebendo resíduo de forma errada. Né? Então, esse planejamento ele é bem profundo, tem que ser algo muito, muito bem planejado. Né? Isso que eu quero deixar claro para vocês. Aqui, novamente, a gente tem um exemplo de aterro sanitário, né, com proteção. Vocês conseguem ver aí a proteção da base do lixo. Ali é um texto do lixo novo, né? E embaixo tem uma membrana preta, né, onde é a proteção do lixo do aterro sanitário.
A gente tem a captação e queima do gás metano, né? Não há urubus, nem cheiro, nem animais, nem nada, né? E nem presença de pessoas dentro do aterro sanitário, que também não é adequado, somente os funcionários daí do local, né, os colaboradores, e é a coleta do chorume e o encaminhamento desse chorume para uma ETE. O que é uma ETE? É uma estação de tratamento de esgoto, tá? A gente tem ETA, estação de tratamento de água, vocês vão ver isso em disciplinas de saneamento durante o curso de engenharia civil, e a ETE é uma estação de tratamento de esgoto. Tá? Então, antes de redirecionar esse chorume para um curso da água, para a natureza novamente, então ele passa por um tipo de tratamento. Correto? Aqui nós temos mais uma imagem que mostra um aterro sanitário visto, uma vista aérea de um aterro sanitário. A gente consegue ver aí que a gente tem várias taludes na lateral do aterro sanitário, onde está sendo elevado, ou seja, colocado mais resíduo, elevado mais uma plataforma e assim por diante. Né? A gente consegue ver aqui membrana geotêxtil na coloração preta também, direcionada para isolar ali os resíduos, os rejeitos que estão sendo direcionados para esse local. E interessante analisar também que a gente não tem nenhuma população morando no entorno, a gente tem vegetação no entorno, né? E a gente também não tem presença de pessoas ali dentro, né? Pessoas que podem estar em perigo, né? Ficar doentes com vetores, mosquitos e, enfim, o que acontece num lixão, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos falar de outro assunto agora, né? Continuar dentro da política nacional de resíduos sólidos, mas vamos mudar um pouquinho, não vamos mais falar sobre lixão e sobre aterro remediado, controlado e aterro sanitário, tá? Então a lei ela é clara, ela estipula prioridade na gestão de resíduos sólidos no Brasil, ou seja, ela começa estipulando lá no topo da pirâmide a não geração de resíduos, ou seja, a gente sempre tem que optar, a gente, né, como consumidor, a gente como dono de uma empresa, como dono de uma empresa da construção civil, dono de uma empresa que gera resíduos, ou fabricante de algum produto, etc. Todos nós, comerciantes, né? Então a gente sempre quando a gente, além disso, tá? Sempre quando a gente vai pensar em algum da geração de resíduos, a gente sempre tem que pensar de uma forma a não gerar o resíduo. Pensem comigo. Eu tenho uma folha aqui de anotações, para a aula de hoje, para fazer esse vídeo, né? Mas eu escrevi a caneta porque eu entendo que eu consigo compreender melhor escrito à mão, tá? A minha geração é manuscrito ainda. Mas eu poderia ter um celular aqui, usar o meu celular, tá? E no bloco de notas aqui do meu celular, colocar todos esses pontos no bloco de notas do celular e deixar aqui do ladinho da câmera aqui e eu consigo analisar as minhas anotações para gravar a aula. Ou seja, eu não gerei um resíduo. Essas anotações aqui, depois da aula de hoje, provavelmente vai para o lixo, né? Vai para a lixeira. Então eu não gerei um resíduo. Então essa forma de escrever no celular bonitinho aqui e não gerar um resíduo, tá? Então essa seria o ponto da questão, a não geração. Da mesma forma que eu tenho, nossa, eu tenho um livro, um arquivo em PDF que eu quero ler muito, 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 eu quero ler aquele arquivo em PDF, são 50 páginas, né? E eu vou pensar assim, eu gosto de ler formato físico, já digo novamente, né? Mas se eu for pensar no primeiro princípio aí da prioridade de gestão de resíduos sólidos da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu não vou imprimir o arquivo e eu vou ler na tela do meu computador e pronto. Vou guardar o arquivo ali e deu. Tá? Então essa seria uma atitude minha prática que eu não vou gerar o resíduo sólido. Pronto. Segundo exemplo, redução da geração de resíduos sólidos. Tá? Então, redução. Eu vou reduzir a geração de resíduos sólidos. Ou seja, eu tenho uma indústria de fabricação de tijolos. Né? Então, eu produzo os meus tijolos na minha empresa e
ao longo do processo de produção, eu gero sobras de cerâmica, certo? E eu penso, como que eu posso fazer para reduzir essa geração? Então eu vou tentar esquematizar o material, dosar o material de uma forma que sobre menos, que eu perca menos material. Ou seja, quando eu tiver uma obra, por exemplo, e eu fizer concreto, eu vou fazer o concreto na quantidade correta que eu preciso utilizar para concretar uma laje. Né? Então eu estou reduzindo a perca. Eu não vou produzir concreto sem pensar exatamente a quantidade que eu preciso. Eu estou reduzindo essa quantidade. Tá? Isso então seria a redução da geração. Ou então eu vou imprimir aquele documento do PDF, em PDF, aquele arquivo que eu quero ler de 50 páginas, e vou utilizar 2 páginas por folha. Eu vou imprimir em formato paisagem, na horizontal, 2 páginas por folha. Eu vou reduzir e vou gastar somente 25 folhas de papel e não 50. Tá? Então eu reduzi, o que também é muito bom. Né? Não é o ideal, mas já é muito bom. Tá? Ou então, essa folha que eu utilizei aqui, por exemplo, como rascunho, ela já é uma folha de rascunho, porque atrás ó, já tem impressões na folha de trás. Então eu já estou reduzindo, tá, a geração de resíduos. E na redução, ela também fala da reutilização. Aqui no slide não está, mas ela também engloba a reutilização, tá? Ou seja, eu vou reutilizar um material antes de descartar. Como que eu posso fazer isso? Uma garrafa de água que eu vou beber e que eu vou reutilizar ela antes de descartar. Eu vou usar ela mais de uma vez. Um copo descartável, que eu já não gosto de utilizar, né? Mas em últimos casos a gente utiliza. Eu vou reutilizar ela durante o dia inteiro para depois descartar no final do dia. Ou então, a reutilização, por exemplo, eu estou construindo a minha casa, eu vou dar um exemplo de construção civil agora. Eu estou construindo a minha casa e aí eu não concretei o contrapiso, eu não fiz o contrapiso. Ela está já com paredes, com a cobertura, mas ainda dentro da casa, se a gente olha, tem terra batida, terra mesmo. Né? Por que eu fiz isso? Porque todos os resíduos cerâmicos de parede, de telha, de concreto, eu estou lançando nesse local. Ou seja, eu estou reutilizando esses materiais, como forma de preenchimento do contrapiso. Tá? E dessa forma eu vou economizar depois na quantidade de concreto para colocar nesse local. Entenderam que se eu tenho uma espessura de 10 centímetros de contrapiso para preencher, se eu começar a colocar os resíduos de concreto, de tijolo e assim por diante ali dentro, eu vou estar reduzindo a minha geração de resíduos e vou estar reutilizando esse material de uma forma que, em vez de ser 10 centímetros em todo o local ali para o contrapiso, eu vou precisar somente uma capa de 5 centímetros de concreto, não de 10. Porque os outros 5 centímetros eu já preenchi com material inerte, um material que provém da própria obra e que vai reduzir custo, inclusive, para mim, porque eu vou gastar com menos concreto, né? E aí eu não vou precisar destinar ele para um aterro industrial, né? Esses resíduos. Então, é um benefício para mim, tá? Embora muitas pessoas não fazem isso, muitos pedreiros, engenheiros, construtoras não façam isso, eu acredito que seja muito importante, né? Deixar a etapa do contrapiso para o final, porque ela tem a capacidade de receber ali uma grande quantidade de materiais da obra, tá? Para serem utilizados como fonte de material inerte, principalmente resíduos cerâmicos, telha, tijolo e resíduo azulejo, né? Piso cerâmico, porcelanato, se é utilizado em algum local, né? Ou ainda resto de concreto, brita e assim por diante, tá? Bom, depois disso, então, eu vou reciclar, obviamente. Eu eu não pude não gerar o resíduo, eu tive que gerar. Eu reduzi a geração do resíduo. Eu reutilizei quando precisou, né? De qualquer forma ali eu reutilizei o resíduo. Aí eu não consegui reutilizar mais, tá? Então eu vou reciclar. Reutilizar um material da maneira que ele está, ele não gasta nenhum tipo de energia, né? Nenhum tipo de energia elétrica, enfim.
eu vou reutilizar um vidro de conserva para guardar um outro material. Eu não estou gastando energia para isso. Eu só estou redestinando ele, realocando ele para outra função. Tá? Quando a gente tem um material que a gente precisa reciclar, aquele vidro de conserva ele vai para a indústria e esse vidro ele é reciclado e vira um novo vidro de conserva, vocês conseguem entender que tem um processo que a gente gasta muito mais água, muito mais energia, muito mais transporte, emissão de CO2 e assim por diante. Então, sempre quando eu posso reutilizar, eu vou reutilizar. Mas quando não der mais essa reutilização, eu vou ser obrigado a reciclar. Né? Então, obrigado não, né? Eu vou levar então para reciclagem. Se esse material ele tem disponibilidade de ser reciclado, então ele vai ser reciclado com reciclagem. A gente pode reciclar muitos materiais, papéis, vidros, metais e assim por diante, né? E a gente tem, depois da reciclagem, eu não consigo mais utilizar. Aquele material, claro, uma garrafa PET, eu consigo reciclar ela inúmeras vezes e vou reutilizando, reutilizando, reutilizando. Reciclando, 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 né? Um vidro de conserva, uma garrafa e assim por diante, eu consigo reciclar novamente também. Mas tem alguns tipos de material que às vezes eles se contaminam com outros, né? Com graxa, com óleo, então eu não consigo mais reciclar. Ou tem alguns materiais que eu não tenho uma tecnologia adequada de reciclagem, né? Ou então que não tem como reciclar, então eu vou ter que tratar, né? Eu não consigo é, reciclar um esgoto domiciliar, mas eu tenho como tratá-lo, né? Então eu vou tratar esse esgoto, tá? Então a maneira que vai ser tratado depende do tipo de produto, né? Mas eu vou tratar esse esgoto de alguma forma, então tratamento. Então vocês conseguem entender que a não geração é o ideal. A parte não é não. Depois é a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e aí por último a destinação final, ou seja, eu vou destinar ambientalmente de forma adequada, né, todo resíduo rejeito em que se esgotarem todas as possibilidades de não gerar, de reduzir, de reciclar, de reutilizar, de tratar, então agora sim eu destino, tá? Então vamos destinar da maneira correta, não em lixão, né? E sim em aterro sanitário. Também em aterro controlado também não, né? Mas vou destinar então ao aterro sanitário, que é a forma ambientalmente adequada da gente destinar. Então essa lista de prioridades tem que ficar muito claro para vocês a ordem dessas prioridades, tá? No topo da pirâmide até o fundo da pirâmide, né? E tem que ficar bem claro para vocês que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela se baseia nisso para geração de resíduos ou gestão de resíduos no âmbito global aí, no âmbito nacional, né? Mas no âmbito global do tema, né? Que é isso que eu me refiro. Isso é muito importante, tá? Isso que vocês aplicam não somente na engenharia civil, mas na vida de vocês. Aliás, vocês têm responsabilidade naquilo que vocês estão gerando de resíduo. Então, não tem como não saber isso, né? É uma lei, a gente tem que saber, tá? Vamos lá, gente. O que mais é trazido pela lei? Então, uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Né? Novamente, então, aí a gente tem esse tema trazido aí, que todo mundo tem responsabilidade sobre os resíduos que a gente gera. Ou seja, quando a gente fala de redução de impacto ambiental por meio da destinação de resíduo, a gente está falando que todos nós temos culpa no processo, todos nós geramos resíduo, todos nós temos responsabilidades, direitos e deveres a serem cumpridos. Tá? Então, aí tem alguns exemplos. Por exemplo, fabricantes, né, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e o poder público. Tá? Então, todos esses agentes envolvidos no processo, guardem essa palavra, stakeholders. A gente vai falar sobre isso. Eu trato esse assunto em outras disciplinas e outros professores também tratam desse assunto. Stakeholders são os agentes que estão envolvidos nesse processo. Então a gente fala de fabricantes. Né? Então a gente deve, como fabricante, ter produtos, desenvolver produtos que gerem menos resíduos e que sejam mais fáceis de se reutilizar e reciclar. Por exemplo, o isopor é um material extremamente difícil de reciclagem. Ele até possui técnica de reciclagem, porém ela não é
viável economicamente falando. Por que um fabricante vai produzir todas as embalagens dele de isopor se ele sabe que no país a gente não recicla porque não é economicamente viável reciclar isopor? É o EPS, né? Aquelas bandejinhas de isopor, ou o Marmitex, né? A marmita e a quentinha de isopor. Cara, se eu puder evitar, eu não vou consumir produtos que venham em embalagem de isopor, porque eu sei que para o meio ambiente não é adequado, certo? Outra questão, embalagens de bolacha ou biscoito, essa briga aí eu não entro, tá? Eu falo os dois termos. Bolacha ou biscoito, ou então embalagem de salgadinho, né? Ou seja, ela tem uma camada de plástico e dentro ela é metalizada. Já repararam nisso, né? Essa camada metalizada, com a camada plástica do lado de fora, e muitas vezes dentro, se é uma embalagem mais dura, ela tem papel dentro. Ou seja, uma embalagem que tem papel, tem metal e tem plástico. Ou seja, ela não é reciclada porque a gente não consegue mais separar esses elementos da embalagem. É muito caro fazer isso. Então é muito mais fácil destinar para o aterro sanitário. Ou seja, quando a gente tem um produto assim, por que os fabricantes não produzem embalagens que são adequadas, que a gente consegue destinar de uma forma adequada? Né? Ou reciclar de uma forma adequada, reutilizar e assim por diante. Tá? Vamos lá, importadores. Né? Então, para importar um produto ou para um país vizinho, para um fabricante de um país do mundo exportar para o Brasil ou a gente comprar deles, eles precisam também cumprir exigências ambientais. Né? Por exemplo, a gente tem um controle rígido aqui no país, ou deveria ter um controle de recolhimento de pilhas, de baterias, né? Que são produtos que podem ser tóxicos, né? Então, se a gente compra uma pilha de um produto importado que vem da China, de outros países, será que essas pilhas, se eu vou destinar essas pilhas para um sistema de coleta, né, de logística reversa, que a gente vai tratar já nos próximos slides. Né? Mas essa empresa que produziu essa pilha, ela tá ajudando financeiramente esse programa nacional de recolhimento de pilhas ou não? Então ela deveria estar participando também desse acordo setorial, né? Então a Panasonic, a Philips, ela produz pilha, bateria, mas ela também investe num programa de recolhimento. Depois que eu utilizo, eu entrego num PEV, num ponto de entrega voluntária, essas pilhas, né? E aí, esse fabricante da China, Xingling, ele está participando desse acordo setorial, ele está investindo dinheiro nesse programa para recolher as pilhas, porque as pilhas dele vão ser recicladas, vão ser tratadas, destinadas adequadamente também, junto, mas ele deveria participar desse acordo setorial. Tá? Então, é um outro assunto. Distribuidores e comerciantes, né? Então, poder orientar os consumidores, né? Ou seja, ou ainda receber produtos para destinação adequada. Né? A gente fala de logística reversa mais uma vez. Um supermercado, né? A gente tem garrafa de Coca-Cola e a gente toma Coca-Cola aqui em casa, né? Ou cerveja de garrafa retornável. Então a gente leva para o supermercado, para o comerciante lá, e eles vão guardar essa embalagem lá para levar para a fábrica novamente. E a gente vai comprar uma garrafa nova. Tá? Então, ele tem esse papel aí de fazer uma ponte entre o fabricante e o consumidor. Tá? E nós, como os consumidores, né? Então a gente tem que estar ligado também na questão de consumir produtos que sejam ambientalmente corretos, de empresas idôneas, honestas, empresas que têm um papel de sustentabilidade. Né? Eu sei que muita gente não dá bola para isso, não. Né? Eu que dou bola para isso, né? Mas a gente pode consumir de empresas, não somente de empresas alimentícias, mas de todos os tipos de empresas que têm um papel social, socioambiental maior no processo, né? Então, a gente pode comprar de uma empresa X, vamos lá, vamos falar de uma empresa Natura, por exemplo, né? A gente pode comprar da Natura, porque a Natura ela tem uma responsabilidade ambiental muito grande, muito forte, uma presença muito forte na Amazônia, por exemplo, né? Então, ela produz produtos mais naturais,
que privilegiam a coleta de sementes de produtos naturais lá da Amazônia, então ele estimula a manutenção da floresta na maneira que ela está, em pé, sem precisar desmatar e assim por diante. Ela produz produtos, novamente, ela faz produtos que a gente consegue reciclar eles de uma forma melhor, né? A embalagem é melhor, faz produtos com menos elementos químicos ou produtos químicos que não são tão nocivos para o meio ambiente, né? Em comparação com outras empresas lá que são importadas do Paraguai, da China, enfim, de outros países, Estados Unidos, né? E outros países. Tá? E aí a gente tem também o poder público, né? Que nem tudo é culpa do poder público ou responsabilidade do poder público. A gente tem que cobrar, obviamente, né? Mas o poder público ele organiza, fiscaliza sistemas de coleta, tratamento de esgoto, além de promover educação ambiental em escolas, universidades, né? Criar campanhas de educação ambiental e assim por diante, né? Então, todos esses stakeholders são importantes e fundamentais no processo de responsabilidade compartilhada pelos produtos que são produzidos no país, né? A gente consome. E é isso que eu falei agora, né? Essa responsabilidade ela é de todo mundo. Claro que o consumidor ele não tem a mesma responsabilidade do fabricante, não tem o mesmo dever do fabricante. Cada um vai responder pelas suas obrigações, pelo seu papel dentro de uma cadeia de produção e consumo. Tá? Então, a gente tem uma responsabilidade, eles têm outra, e assim a gente vai formando um ciclo, uma economia circular, que eu acho que é interessante a gente pontuar de economia circular também aqui. Bom, visão sistêmica. Aqui a gente fala de visão sistêmica quando a gente olha para um todo, né? Como um todo para a produção de um material, para a construção de uma obra, para tudo, né? Quando a gente fala de visão sistêmica, a gente está falando ali desde que a gente tem que verificar a extração de matéria-prima, como o material ele é produzido, o local da indústria, o entorno da indústria, a organização, o organograma ali da empresa, né? Se a empresa, tanto pilar financeiro, econômico, sustentável, social, ambiental, enfim, todos esses pilares envolvidos, a relação com outros setores, a cadeia produtiva, como esse material é produzido, como ele gera resíduo nessa produção e como esses resíduos são tratados, como ele é transportado, para onde é vendido, né? Como ele é transportado, como as pessoas consomem esse produto e como elas vão descartar a embalagem desse produto no final. Pensando do ponto de vista ambiental, tudo isso está envolvido numa visão sistêmica, tá? É como se a gente fosse fazer uma análise. Quem já fez, quem já fez uma consulta com psicólogo, uma terapia, né? Ele vai fazer uma anamnese com vocês, né? Quem já fez terapia sabe. Então, na primeira consulta com o psicólogo ou com o médico, inclusive, né? O médico ele vai analisar, o psicólogo vai analisar todas as informações necessárias para fazer um bom diagnóstico para vocês. Então, ele vai coletar dados, né? Quais são os problemas que você está trazendo, o que você está sentindo e assim por diante, e por meio disso ele vai dar um respaldo depois, um diagnóstico depois, né? Então, teoricamente, a visão sistêmica, ela é como o médico está olhando para você também, ele está olhando no contexto geral, está te analisando de uma forma global, né? O psicólogo também, através da anamnese, ele consegue analisar tudo, né? Consegue analisar o máximo de informações que ele coleta, né? Ele consegue analisar tudo. Tá? Então, isso é voltado para a área da saúde, para a área da engenharia. Então, a gente consegue verificar tudo: a produção, extração de matéria-prima, destinação de resíduo da indústria, transporte, consumo, destinação pelo consumidor, ou logística reversa, ou reciclagem desse material, reutilização desse material que o cliente utiliza, o consumidor utiliza, e assim por diante. Tá? Isso é uma visão sistêmica. E ele é muito relacionado com a avaliação ou análise do ciclo de vida, a CV, né, que é uma ferramenta, na verdade, de análise. Como que eu vou fazer essa análise, né, de visão sistêmica, de ciclo de vida do produto, né? Então, por meio disso, a gente faz a avaliação do ciclo de vida,
né? A avaliação do ciclo de vida, então, ela vai avaliar todos os impactos ambientais de um produto, de um processo, de um serviço, ao longo da sua vida útil, tá? Então, desde a extração da matéria-prima para a produção de um tijolo, né? Novamente, tijolo. Eu vou extrair cerâmica, eu vou extrair alguns outros minerais, da onde que esse mineral vem, como que ele é extraído, quanta energia eu gasto para extrair, quanto combustível eu gasto no transporte da extração até a indústria, na indústria quanto que eu gasto de energia elétrica, na indústria quanto que eu gasto para produzir esse material, as máquinas que vão produzir esse material, que vão transformar aquela argila em tijolo, o que elas são compostas? De aço, de madeira, de plástico, de peças tecnológicas. Da onde que vem isso? Então eu abro mais ainda. Da onde que vem isso? Se você for parar para pensar, a análise de ciclo de vida, a avaliação de ciclo de vida, ela é uma avaliação sem fim. Porque você pode começar a interpretar, analisar o ciclo de vida de um produto e você não tem mais fim, né? Porque você vai analisar a caneta agora aqui. Analisei essa caneta aqui. Da onde que ela vem? Então ela veio da loja. E antes da loja, transportou? Eu transportei até a minha casa. Da loja foi transportada da fábrica para a loja. O que foi feito na fábrica? Extraído plástico, a tinta, o produto químico, mas na fábrica tem o que tudo, né? Então a gente começa a abrir muito, né? Então a gente pode analisar muitas coisas, né? Como extração de petróleo, produção de plástico, gasto com energia elétrica em todo o processo, gasto com transporte, emissão de CO2, o uso de computador, uso de reciclagem, descarte final e assim por diante, né? Então é algo como a gente traz esse tema, é trazido em literaturas como do berço ao túmulo, ou seja, lá da extração do plástico, da extração do petróleo que vira plástico e assim por diante, até o túmulo, até ele ir lá para o aterro sanitário, tá? Ou então do berço, lá do petróleo, extração do petróleo e vem de novo, se torna caneta. Bom, a caneta aqui eu vou destinar para coleta seletiva, ela vai ser reciclada, vai virar uma nova caneta. Então, do berço ao túmulo tem início e fim, né? Ou do berço ao berço, ela tem início, ela vai de novo, recicla, volta para ser utilizada de novo. Vai, recicla, de novo. Recicla, recicla, recicla. Então tem uma economia do berço ao berço, ou seja, é reciclado inúmeras vezes e eu vou tendo uma economia circular de reutilização do produto. Tá? Então, isso é do berço ao berço. E a norma, por mais que ela trate de visão sistêmica, a gente fala de ACV num contexto amplo na engenharia, todos os tipos de engenharia, na engenharia ambiental, civil e assim por diante. Tá? Então, aqui a gente tem mais uma imagem que eu busquei na internet, né, que traz aí a economia circular, né? Recursos naturais, lá em cima as duas bolinhas verdes escuras, né, que são extraídas, é feito o beneficiamento dessa matéria-prima e aí a produção de um material, de um produto, enfim, né, eu distribuo esse material para a loja, que depois para a casa da pessoa, a pessoa utiliza esse material e aí ou ela destina para o aterro sanitário, né? E aí ao fim do berço ao túmulo, ou então, que é o correto, o adequado, né? A gente tem uma reciclagem desse material, ele vai ser beneficiado novamente, vai produção, distribuição, uso, reciclagem. Produção, distribuição, uso, reciclagem, né? Que aí seria a economia circular, e aí vai, vem, vai, vem, vai, vem, do berço ao berço. Bem tranquilo de entender, né? Muito assunto legal, muito assunto para entender, para compreender, mas eu acho que é de suma importância ter esse conhecimento como engenheiro civil dessas legislações ambientais. Tá? Eu acho que é de suma importância. Outro tema que é trazido aí pela norma, pela lei, né, seriam os programas de logística reversa. Né? Então, a gente tem diversos tipos de programas de logística reversa no país. Hoje, a norma ela exige que tenham programas de logística reversa de pilhas, baterias, pneus, lâmpadas, eletrônicos ou eletroeletrônicos, embalagens de agrotóxico, medicamentos vencidos, óleos lubrificantes e eletrônicos novamente aí no slide, mas eletrônicos, tá? 2 vezes, porque a gente consome muito eletrônico, né? Então, assim, como que é a logística convencional? Né? A logística, existe até um curso tecnólogo em logística,
né, principalmente utilizada em fábricas e indústrias, né, profissionais de logística, ela traz o produto que é feito ali na fábrica, que vai para o consumidor. E acabou. Essa é a logística tradicional. E a logística reversa, ele faz o caminho inverso, né? Então, é do consumidor de volta para a fábrica. E aí a fábrica vai fazer o que com esse produto? Depende, né? Então, assim, a gente tem um exemplo aqui das garrafas de Coca-Cola, mas poderiam ser garrafas de cerveja, né? Ou de vidro, de algum outro tipo de produto. Chocolate, né? Achocolatado também tem logística reversa. Cervejas também tem, né? E entre outros produtos, tá? Ou seja, eu consumi água mineral, né? Bombona de água mineral bem grande, né? De 10, 20 litros. Ou seja, eu comprei essa garrafa que está aqui por R$ 2, tá? E eu comprei mais a Coca-Cola por R$ 5. Então eu paguei R$ 7 na minha primeira compra. Mas eu vou devolver essa garrafa no mercado e vou comprar e vou pegar mais uma outra garrafa. Então eu vou pagar só mais R$ 5, porque a garrafa eu já paguei uma vez só. E eu só pago uma vez, tá? Então, R$ 2 eu paguei, 5 volta. Aí, de novo, devolvo a garrafa vazia. Quando eu tomar a coca, compro outra, devolvo, e assim por diante, e assim por diante. Ou seja, ao invés de pagar R$ 6 na coca de 2 litros, eu sei que é mais cara, mas só para simplificar, né? Na garrafa que é de PVC normal, de PET normal, eu pago 5. Né? Então, esse casco ali de garrafa de coca, eu recupero na segunda troca de garrafa, eu já recuperei o valor. Né? Então, a terceira garrafa de coca que eu comprar já vai ser mais barata. Ou seja, é um benefício para o consumidor, um benefício para o meio ambiente. Tá? Então, essa garrafa ali ela é passada por um processo de higienização, né? Desintoxicação também do produto, da embalagem, e aí ela é colocada novamente para encher com coca e levar para o mercado novamente. Tá? Aí a gente tem também medicamentos. Gente, medicamento ele não pode ser descartado na torneira. Medicamento líquido, né, xarope, não pode ser colocado na torneira e descartado no lixo, no resíduo convencional, junto com a água da torneira. Né? Assim como o comprimido não pode ser colocado no lixo reciclado. Ele não é reciclado, tá? O remédio. Além disso, ele não deveria ser colocado no lixo do banheiro, os remédios, tá? Vencidos ou não. Se o remédio não está vencido, qual a forma adequada de se proceder? Alguém que utilize esse remédio, você dá esse remédio para alguma pessoa e ela utilize, tá? Ou seja, foi gasto dinheiro, foi gasto energia aí para produzir esse remédio, ele deveria ser utilizado de alguma forma por alguém. Não é possível isso, ele vai ficar na sua casa, não descarta ele no vaso sanitário, nem na pia da cozinha, nem no rejeito do banheiro, tá? No lixo do banheiro. O correto é levar então para um programa de logística reversa. Ou seja, esse remédio que vai ser levado aqui, essa foto desse slide é a farmácia SESI, né, que tem o Papa Pílula. Ali a gente consegue levar todas as embalagens de remédio. E até a embalagem que está vazia de remédio, que não tem mais comprimido dentro, mas é aquela embalagem metalizada, ela também pode ser direcionada ali para esse local. Por quê? Porque ali, nesse programa, ele já tem uma empresa direcionada que vai reciclar esse material. Se você colocar a cartela de remédio, de comprimido, de cápsula no lixo convencional, muitas vezes a cooperativa de reciclagem que vai pegar esse material, ela não vai reciclá-lo, porque ela não tem capacidade, ela não tem a máquina, ela não tem venda para esse material, então ela não vai reciclar e ela vai mais uma vez despachar para o aterro sanitário, né? Mas se você levar para a farmácia e tiver o programa lá, o local para descartar, eles têm uma empresa credenciada que vai fazer a reciclagem desse material. Então esse material vai ser reciclado. Tá? A bula, a caixa de remédio é papel. Isso pode ser reciclado convencionalmente com um resíduo seco, lixo seco de casa, né? Mas a cartela de remédio seria mais interessante possível levar nesses programas de logística reversa. E se tiver algum comprimido ali dentro, eles vão separar esse comprimido, esse remédio, e eles vão tratar ele, direcionar ele para um aterro de forma ambientalmente adequada, aí, evitando o desperdício de material e também evitando algum tipo de impacto ambiental que pode ser gerado nessa destinação final desse material. Tá?
Vamos lá então, vamos classificar os resíduos sólidos de acordo com 4 categorias diferentes, se eu não estou bem enganado, tá? Mas são 4 categorias ou 4 formas de a gente classificar esses resíduos sólidos. Primeiro dele, a gente fala sobre estruturação e composição desses resíduos. Tá? Então vamos lá. Resíduo orgânico. O que é resíduo orgânico? Resíduo orgânico são restos de alimentos. Restos de podas de árvore, restos de comida, casca de fruta, casca de ovo e assim por diante. Tá? Então, assim, possui origem animal ou então vegetal, e por isso ele se decompõe mais facilmente, conforme a imagem do slide aí. São resíduos que têm uma quantidade de umidade maior, e por isso também eles são mais pesados, né? Eles são mais pesados que o lixo seco, né? O lixo resíduo convencional, aí, papel, plástico, vidro, metal e assim por diante, tá? O correto nesse tipo de resíduo é a gente direcionar para nossa horta, para nossa composteira. Eu tenho uma composteira aqui em casa, tá? E esses resíduos todos vão para a composteira, tá? No final ainda ele gera adubo líquido e também um adubo muito legal em formato sólido também, tá? O ideal é composteira. Mas as cidades, elas não têm, no Brasil, a maioria das cidades não tem um sistema de coleta de resíduo orgânico. Tá? A não ser alguns condomínios, algumas escolas ou projetos sociais aí que acabam recolhendo para algo bem pontual, tá, gente? Então, assim, o ideal seria destinar para composteira. Mas se a gente não tem composteira em casa, então a gente acaba direcionando juntamente com o lixo, com o rejeito de banheiro, né? Que aí é outro tipo de resíduo, e aí é levado para o aterro sanitário. Mas não é o correto. Mas é o que acontece no Brasil, na maior parte das vezes é isso. Né? Então é levado diretamente para o aterro sanitário, tá? Em hipótese nenhuma, os resíduos eles devem ser queimados, tá, gente? A incineração de resíduos ela é proibida no Brasil. Ela pode ser realizada, se não me engano, somente em resíduos da saúde, que tem algum grau de patogenicidade ou infectante, né? Um resíduo infectante. Então ele pode ser queimado, mas só nesses casos, tá? Senão ele não pode ser incinerado de maneira alguma. É proibido. Aí a gente tem aqui resíduos recicláveis, né? Que aí não possuem origem biológica ou que foram transformados pelo homem, né? Geralmente levam muito mais tempo para serem degradados, né? São inorgânicos. Papel, plástico, metal e vidro. O papel ainda é o menos problemático de todos. Apesar de a gente ter corantes no papel, tinta no papel que pode contaminar o solo, etc. Mas o papel cru por si só, casca de ovo, desculpa, papel, embalagem de ovo, né, não casca de ovo, embalagem de ovo, por exemplo, ou um papel mais cru, ele poderia ser colocado junto com a composteira. Até tem alguns estudos que mostram que ele é benéfico para a composteira, tá? Então é um material que se compõe ao longo do tempo. Porém, o correto então seria a sua reciclagem, tá? Então o ideal aqui nesse caso são aqueles sacos de lixo amarelo que a gente tem em casa aqui em Santa Catarina, aqui na região do Alto Vale do Itajaí, Médio Vale também, né, onde os lixos são colocados dentro desse saco, resíduos recicláveis, e aí uma vez por semana passa a coleta de resíduos em cada rua, levando esse resíduo então para um local de separação, triagem, segregação desse material, e aí então ele vai ser destinado para reciclagem, tá? Então a gente tem aqui na próxima imagem batido já essa imagem aqui, mas a gente olha mais uma vez, né? Metal amarelo, vidro verde, papel azul, plástico vermelho. Toda vez que eu olho para a lixeira e eu tenho um resíduo para descartar, quando eu vou descartar eu olho na lixeira correta, tipo, eu tenho uma latinha de refrigerante. Eu vou na amarela e jogo o lixo lá dentro, eu vejo que tem lixo errado dentro daquela lixeira. Tem papel, tem vidro e assim por diante, tá? Então, se atentem a isso na hora de descartar um resíduo. Se ele está segregado na fonte, ou seja, se já no local já tem a separação do resíduo, não custa destinar de forma correta o resíduo ali. Né? Agora, se tem só uma lixeira grande para todos os resíduos recicláveis, tudo bem, coloca lá dentro. Mas se já está separado, é porque eles já querem que separe, porque ele já tem uma destinação ali encaminhada para cada um desses tipos de resíduo. Né? Então, coloque a latinha no amarelo e o canudo
no vermelho, não misturem, né? O papel no azul, né? O vidro no verde, assim por diante, tá? Não misturem os resíduos, é algo importante. É a nossa responsabilidade social, é cidadania isso, né, gente? Vamos falar de rejeito agora. Rejeito é o lixo de banheiro. O lixo de banheiro, de forma simples, é rejeito. Resto de papel higiênico, fralda, absorvente, cinza, cotonete, né? Tudo que não é reciclado e que não é lixo orgânico é rejeito. Rejeito, então, é aquele material, conforme eu falei antes, que não tem nenhuma destinação mais adequada para ser utilizado. Então, esse sim é o material que deveria ser encaminhado para aterro sanitário. Tá? Então, esse é o material correto de levar para aterro sanitário, rejeito. Porém, a gente sabe que muitos outros resíduos, por falta de viabilidade econômica de reciclagem, são levados junto com o rejeito para o aterro sanitário. Ou o lixo orgânico, que não é compostado, é levado junto com o rejeito. Mas o aterro sanitário em si, ele foi feito para receber rejeitos. Tá? Os aterros sanitários que existem no país, eles estão, todos eles, ou grande parte deles, em uma capacidade já avançada, logo esses vão ter que ser isolados e feitos aterros novos, né? Porque muitos dos resíduos que são colocados lá, muitas vezes não são os resíduos que deveriam estar lá, né? Deveriam ter sido encaminhados para reciclagem, caso tivesse sido feita uma segregação, uma separação dos resíduos de forma correta já desde da fonte, dos consumidores, dos geradores de resíduo, sejam industriais, comerciais, residenciais e assim por diante. Vamos lá. Classificação ainda, recicláveis e não recicláveis, né? Então, o que eu quero pontuar aqui é que eu já comentei com vocês antes e eu comento de novo aqui. Nem todos os resíduos que a gente acha que é reciclável é reciclado. Ser reciclável é diferente de ser reciclado, tá? Então, ser reciclável quer dizer que existe tecnologia para reciclagem. Ser reciclado quer dizer que na prática ele realmente é reciclado, né? Eu já ouvi muitos comentários de que em muitos locais do país o vidro ele não é reciclado. Apesar de ter tecnologia de reciclagem, o vidro ele não é reciclado. Por quê? Porque o vidro ele é um material pesado para se transportar. Então, quer dizer, se eu tenho uma usina de reciclagem de vidro em Itajaí, a 140 quilômetros de Birama, e eu vou ter que transportar de Birama até Itajaí um caminhão cheio de vidro, né, eu vou gastar muito com o transporte. E o preço comercial do vidro, da reciclagem do vidro, ele é muito pouco. A gente sabe que o preço do metal, da reciclagem das latinhas de alumínio, por exemplo, ela é mais alta. Né? Então, sei lá, R$ 10 o quilo. Quando a gente fala de papel, sei lá, é R$ 1 o quilo, 50 centavos o quilo. Quando a gente fala de vidro, é 10 centavos o quilo, menos 5 centavos o quilo. Ou seja, eu não sei se é exatamente esse valor, mas é uma proporção, uma diferença muito grande. Então, quer dizer, resíduos de vidro se ganha muito pouco reciclando. Então, é muito mais fácil para a pessoa, para quem está separando o lixo lá na cooperativa, jogar junto com o rejeito para o aterro sanitário e separar e reciclar o que realmente importa. Né? Então, muitas vezes esse vidro ele não é reciclado. A mesma coisa o isopor. O isopor é um material muito leve, o EPS, né? É um material muito leve. Então, eu consigo transportar pouquíssimo peso de material por caminhão, né? Então, assim, ele é um material de grande volume e de baixo peso. Eu vou encher um caminhão inteiro de isopor e quando eu chegar lá no local que tem a reciclagem do produto, lá em outra cidade, eles vão pagar muito pouco, porque tem muito volume, mas tem pouco peso, e o comercial é por peso, né? Ele é pago por peso, tá? Então, não é viável economicamente. Então, o isopor separado, lá direto para o rejeito, junto com o rejeito para o aterro sanitário. E assim por diante, tá? O gesso, na construção civil é utilizado o gesso, né? O gesso ele tem tecnologia de reciclagem. Ele deveria ser encaminhado para reciclagem, porém, em alguns casos, ele não é reciclado, tá? Porque é muito difícil de transportar ele para outro local, então ele vai com rejeito. Vai para o aterro industrial, que aí é diferente do aterro sanitário convencional, e a gente vai ver isso um pouquinho para frente, nos próximos vídeos, tá? Mas o gesso, a madeira, né? Então, a madeira, eu vou queimar a madeira, né? Aproveitamento energético. Ou vou reutilizar ela
para finalidade de criação de novos móveis, com madeira de demolição e assim por diante. Tá? Então, quer dizer, existem produtos e produtos. Produtos que eu consigo reciclar e que é viável economicamente reciclar. Eu tenho produtos que existem tecnologia de reciclagem, porém eles não são reciclados porque não vale a pena financeiramente, tá? E eu também tenho produtos que não têm tecnologia de reciclagem, tá? Mesmo se eu quisesse reciclar, se eu quisesse ter prejuízo para reciclar, eu não ia conseguir reciclar, tá? Então tem diversos tipos de material. Aí esses materiais que não têm tecnologia de reciclagem, se eu tiver alguma forma de reaproveitar, eu reaproveito. Sei lá, pneu. Não tem como reciclar pneu, borracha. Eu posso encaminhar com uma reutilização para finalidade energética. Ou seja, os fornos de produção de cimento, eles podem utilizar o cimento como uma forma de é, com uma forma de produzir energia, fogo, calor, né, como combustível nos fornos. Mas eu não posso mais reciclar um pneu. Um pneu, hoje, ele não vai ser reciclado e tornar um pneu novo amanhã. Né? Não tem essa possibilidade. Tá? Madeira, a mesma coisa. A madeira, eu posso reaproveitar ela de alguma outra forma. Agora, ela não vai ter a mesma função que ela já teve antes. Tá? Então, são pontos que a gente tem que ponderar e eu acho importante vocês terem essas ponderações todas em mente para a vida profissional de vocês, tá? Principalmente voltar para a construção civil, mas num contexto geral de consumidor, de um cidadão, né? De um cidadão, de um morador de uma cidade que tem uma responsabilidade, que sabe do que, como está sendo feitas as coisas e como que funcionam as coisas, já que a gente gera tanto resíduo assim por dia, tá? Certo, então a gente consegue classificar ainda os resíduos quanto aos potenciais de risco ao meio ambiente. Tá? Então aí a gente traz, além do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 13.205, ou 12.305, desculpa, a gente traz também a NBR 10.004, de 2004. 10.004 de 2004, né? Que ela traz, então, ela classifica os resíduos em duas categorias principais: resíduos perigosos e também resíduos não perigosos, né? Então, os resíduos perigosos são classe 1, resíduo classe 1. E a gente tem que ter um cuidado maior para o descarte desses resíduos, né? Porque eles vão ter características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, né? Ou seja, eles podem pegar fogo, eles podem corroer, pode ser um ácido, eles podem ser reativos, né? Eles podem ter algum tipo de doença patogênico, né? Ou ser tóxico para o meio ambiente, para o ser humano, né? Pode ser uma substância química que pode, inalada, consumida, ela pode fazer com que a pessoa morra ou tenha alguma doença, né? Sei lá, a caixa de água de amianto que antigamente era utilizado, hoje em dia não tem mais, né? Mas esse amianto é um produto tóxico, né? Ele pode causar câncer de estômago, de intestino, diversos fatores dentro do ser humano. E a gente fazia água que tinha dentro uma caixa d'água que tinha amianto dentro, né? Então, enfim, coisas do passado, né? Aí a gente também tem resíduos classe 2, que são os resíduos não perigosos. Né? E aí dentro da classe 2 a gente tem duas vertentes, os inertes e os não inertes. Inertes seria que quando a gente vai colocar ele em contato com a água, ele não vai se solubilizar. Ou seja, uma latinha, uma lata, novamente, um plástico, né? Ele não é um resíduo não perigoso, certo? E ele é inerte, ele não vai se misturar com a água. Porém, se a gente colocar um papel na água, ele vai se solubilizar. A gente colocar um produto em pó, ele pode se solubilizar com a água. Tá? Então, quer dizer, a gente ainda classifica esses resíduos não inertes e inertes, né? Essas duas categorias, para o resíduo não perigoso. E já o resíduo perigoso, então, são todos aqueles resíduos que têm características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. São essas 5 características principais aí dos resíduos classe 1, tá? Resíduos perigosos. E aí a gente tem aí os resíduos. Exemplos: baterias, pilhas, tintas, solventes, querosene, verniz, stain. A gente tem aqui óleo lubrificante, gasolina, ácidos, resíduos radioativos. Aqui dentro desse tambor a gente pode ter resíduos de clínicas radiológicas, raio-x, tomógrafos e assim por diante. Quem não viu a série da Netflix que fala sobre
o acidente em Goiânia do césio, da contaminação pelo césio de uma indústria, né, de uma clínica radiológica, eu aconselho assistir. É bem interessante, tá? É atual, se não me engano, foi lançado ano passado e é bem legal. São 4, 5 episódios de 1 hora, dá para ver no final de semana, é bem interessante, fala um pouquinho mais sobre os riscos potenciais de resíduos quando descartados de forma inadequada. Vou colocar o link aí para vocês também como material de apoio nessa aula. E a gente ainda pode classificar os resíduos de acordo com a sua natureza ou origem. Tá? E aí a gente tem diversos tipos de indústrias. Tá? Então a gente tem aqui resíduos sólidos, que é essa célulazinha bem aqui no meio, sozinha. E a gente tem todos os tipos de indústria de acordo com a sua natureza ou origem. Começando com essa que está tampada aqui pelo meu ícone aqui, pela minha imagem, que é resíduo de mineração. Tá? Então, resíduo de mineração, a gente já teve até barragem de minério, por exemplo, que teve acidente, rompimento de barragem, enfim, são resíduos, né, que tem um determinado cuidado a mais para se ter quando a gente trata desse tipo de resíduo. Existem normas, resoluções que tratam da destinação, do tratamento de resíduos de mineração. Tá? Passando um para cima, resíduos agro-silvopastoris, o que significa? São resíduos de pecuária, por exemplo, de agricultura, agropecuária, tá? Então a gente tem resíduo aqui de agrotóxico, né? Os resíduos de agrotóxico, o Brasil foi um pioneiro e exemplo para o mundo inteiro na coleta e controle de resíduos de agrotóxico. Por exemplo, você é produtor rural, você compra o resíduo, os agrotóxicos ou, enfim, os produtos ali, implementos agrícolas. E para você comprar mais, você precisa devolver a embalagem vazia para conseguir comprar mais resíduos. Desculpa, comprar mais agrotóxico, implemento agrícola e assim por diante. Né? Então tem essa troca. Se eu comprar mais, você devolve a embalagem antiga. Isso aconteceu porque tiveram alguns problemas no passado, onde pessoas reutilizavam essas embalagens de agrotóxico dentro de casa. Agricultores enchiam as garrafas de agrotóxico com água e colocavam na geladeira para a família tomar no final de semana, ou com leite, tirava leite da vaca, tinha vaca no terreno, né, produção de leite, e abastecia o leite da vaca dentro dessas embalagens, né, o que não está correto. Então elas precisam ser cortadas, inviabilizadas para não ser mais utilizadas. Né? Então tem o recolhimento dessas embalagens por parte da empresa que vendeu o agrotóxico para o agricultor, enfim, tá? E também não é qualquer pessoa que consegue comprar agrotóxico, né? Tem que ser pessoas ou implementos agrícolas, veneno, como quiser chamar, tá? Diversos termos, diversas denominações, né? Mas, enfim. Então, o Brasil foi pioneiro nessa gestão desse tipo de resíduos, tá? Aí, quando a gente fala de resíduos da saúde, de serviços da saúde, a gente está falando de resíduos perigosos, né, gente? Porque assim, a gente está falando de resíduos comuns que podem ter num estabelecimento de saúde, né? Que podem ser resíduos normais não, né? Mas resíduos que podem ser considerados normais e sem nenhum tipo de problema é, de doença nem nada, mas a gente também pode ter resíduo radioativo, né? Na saúde. A gente pode ter resíduo que tem produto químico, remédio, e assim por diante. Né? Ou então a gente pode ter resíduo infectante. Né? A gente pode ter sangue, a gente pode ter tecido, a gente pode ter peças anatômicas de alguém, né, de algum acidente de trabalho, ou, enfim, N motivos, N tipos resíduos infectantes que podem provocar doenças, né? Podem passar, sei lá, hepatite, uma doença ser transmitida por meio dessa peça anatômica, né? E assim por diante. E a gente também tem os resíduos perfurocortantes, né? E aí, principalmente em laboratórios de análises clínicas, ou então em enfermarias, né? Onde os remédios são dados por meio de agulhas, essas agulhas elas são descartadas. E aí, se você não tomar um devido cuidado, essas agulhas contaminadas elas podem contaminar outra pessoa e aí passar a doença para uma outra pessoa. Né? Então a gente até tem, o dia que vocês forem num laboratório de análises clínicas tirar sangue para fazer exame, check-up, assim por diante, analisem bem.
tem umas caixinhas amarelas, tá? Essas caixinhas amarelas são só para guardar agulhas, né? Então o resíduo de perfil cortante vai lá dentro. Elas são duplas, triplas, né? Ou seja, tem uma camada de dentro e uma camada de fora de papelão. Ou seja, mesmo que a agulha perfure aquele papelão de dentro, ela não vai perfurar o papelão de fora. Ou seja, se você transportar aquela caixa, você não vai ter contato com a agulha não vai te perfurar, tá? Então, o resíduo perfil cortante tem que ser ali dentro, tá? E aí tem empresas especializadas que levam, fazem o transporte e destinam esses resíduos de saúde, tá? Perfluorocortantes, infectantes, químicos radioativos e comuns, né? Comuns não, né? Mas os outros resíduos sim, tá? Então, empresas que fazem todo esse transporte desse tipo de resíduo, tá? E a gente tem resíduos industriais. Poxa, aí é um universo muito grande, eu não sei nem por onde começar. Mas a gente tem indústria sei lá, de pneu, a gente tem indústria de roupa, resíduo têxtil, a gente tem indústria de madeira, resíduo de madeira, a gente tem N tipos de indústrias diferentes que vão ter resíduos muito diferentes, tá? Então, assim, todo tipo de empresa que gera resíduo que é diferente dos resíduos sólidos urbanos, né, que é uma outra classificação que a gente tem ali, um outro balãozinho, essas empresas elas precisam ter um plano de gerenciamento de gestão de resíduos, tá? Então elas precisam destinar o resíduo de uma forma correta. Nesses planos, eu vou comentar com vocês aí no próximo slide, mas adiantando, esses planos eles vão quantificar quanto de resíduo a empresa costuma gerar, o tipo de resíduo que é, numa empresa têxtil, é muito tecido, muito resto tecido, então quanto que eu vou gerar e qual que é o tipo de resíduo, tá? E quem vai recolher esse resíduo e para onde ele vai, tá? Então esse plano de gestão, de gerenciamento de resíduos dessas empresas, elas precisam conter todas essas informações, tá? E aí a construção civil é um tipo de indústria, certo? Mas aqui ele é trazido de uma forma diferente. Tá? Eu não vou adentrar nos resíduos da construção civil, porque isso é um assunto para um outro vídeo, para uma outra aula, tá? Onde eu vou falar somente sobre resíduos da construção civil. Tá? Eu vou classificar esses resíduos e eu vou mostrar como é que é esse panorama de resíduos da construção civil, tá? E como é que funciona. Isso é um assunto para outro vídeo e eu não vou mencionar aqui. Mas para a gente entender melhor os resíduos da construção civil, a gente precisa entender sobre política nacional de resíduos sólidos. Por isso esse assunto aqui é antes do assunto de resíduos da construção civil, tá? Então a gente tem resíduos de serviço de transporte, né? Então, a gente tem aqui inúmeros resíduos diferentes, ferrovias, hidrovias, estradas, pavimentação, a gente tem aqui resíduo asfáltico, a gente tem borracha, a gente tem concreto, a gente tem borracha de pneu, a gente tem CO2, gasolina, óleo, lubrificante, embalagem de óleo, manutenção de veículos, tudo que gera aí de resíduo numa borracharia, numa empresa de manutenção de máquinas aí, de veículos, tudo isso está englobando aqui. Tá? Resíduos públicos de saneamento básico, ou seja, que provenientes do esgotamento sanitário de cidades, né, tratamento de esgoto, né, tratamento de água e de esgoto, entrariam aqui, e também resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Né? Aqui entraria um supermercado, resto de comida, alimento, embalagem, uma loja, muitas embalagens, muitas caixas de sapato, todos os produtos que você compra, né? Você compra uma camisa, essa camisa ela vem embalada num plástico, ele é tirado, colocado no cabide lá na loja, você compra, recebe outra sacola, aquele plástico também tem grande volume, caixas de papel, de calçado, enfim, tem uma série de resíduos aí nesse, nesse tipo de indústria, de comércio, né? Geralmente, então, eles são próximos aos resíduos sólidos urbanos, acho que de todas, o mais próximo, tá? E aí os resíduos sólidos urbanos, que é o segundo quadrinho aí da esquerda, a gente tem duas classificações, ou subclassificações. É o único tipo de resíduo ali que a norma traz como subclassificação dentro da própria lei, né? Não norma, né? Outros tipos de resíduo da construção civil, a gente tem norma de classificação dos resíduos da construção civil. Resíduo de saúde tem uma norma que classifica resíduo de saúde. Tá? Resíduo industrial, que trata dos resíduos industriais. Transporte, saneamento e assim por diante. E resíduos sólidos urbanos são trazidos pela própria legislação.
Tá? Então ele fala que os resíduos sólidos urbanos são resíduos domiciliares, ou seja, produzidos em casa, aí sejam lá resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos, né? Ou ainda resíduos de limpeza urbana, varrição de rua, tá? E a gente tem aí N tipos de resíduos de varrição de rua, tá? Então a gente tem muita areia e terra, material areia e terra, é um volume grande, certo? Mas a gente também pode ter outros tipos de resíduos que as pessoas largam nas ruas e aí a varrição de rua vai lá, limpa, recolhe, pronto, tem ali. Aí pode ter material reciclável, pode ter material não reciclável, pode ter, enfim, N tipos, né? Tudo que é jogado na rua aí vai entrar no resíduo de limpeza urbana, de varrição de rua, tá? Mas o grande volume, grande parte dele é composto de poeira, de areia, de pó, de terra, né? Então são materiais assim próximos da areia, de terra, mas também resíduos recicláveis que a gente tem em casa, tá? E aí, já entrando aqui no final da nossa aula, eu trouxe um slide aqui para falar um pouquinho mais sobre gestão e gerenciamento. A lei trata sobre isso também, na verdade, né? Qual que é a diferença entre uma gestão de resíduos e o gerenciamento de resíduos, tá? Então aqui, gestão de resíduos sólidos. Tá mais direcionado aqui, ó, olhe para a foto do slide, né? Tá mais para uma definição de planejamento, formulação de políticas públicas, possui um caráter mais estratégico e não operacional, né? Mais estratégico. Eu estou no escritório, num local fechado com os meus colegas, né? Um engenheiro civil, um engenheiro ambiental, ecologista, administrador, um bacharel em direito e assim por diante, um time multidisciplinar, e a gente vai criar estratégias, formulação de políticas públicas, metas, programas a longo prazo, curto prazo, médio prazo, vamos criar instrumentos de gestão de resíduos, né? Geralmente essa gestão ela é responsabilidade do poder público, né? Ele cria esse time multidisciplinar, né? E ele vai envolver empresas, sociedade, pessoas, tá? A gente vai falar sobre time multidisciplinar quando a gente falar de planejamento urbano um pouquinho mais para frente na disciplina, tá? Mas guardem isso também, fica lá um ganchinho, tá? E aí a gente cria por meio dessa gestão, desse planejamento estratégico, dessa coisa aí teórica, né, escrita, a gente cria um plano municipal de gestão de resíduos sólidos, plano de gestão de resíduos sólidos de uma empresa, de um estado, de um município e assim por diante, tá? Aqui então a gente vai criar diretrizes, metas, objetivos, programas, instrumentos, algo mais teórico mesmo, né? Vai trazer dados aqui, né? Aqui a gente vai trazer os dados, o panorama para conseguir abrir ali depois para o gerenciamento. E o gerenciamento está aí, ó, a foto na rua. Os meninos aí estão recolhendo o resíduo na frente das casas, então tem um caráter operacional. Se o primeiro era caráter estratégico, esse aqui é operacional. Ou seja, é execução das ações, é execução das operações relacionada com resíduos, né? Geralmente é responsabilidade do gerador de resíduos, né? Ou seja, uma empresa, uma indústria, um hospital, um comércio, um município, né? Ou seja, ela vai terceirizar para alguém fazer esse recolhimento e vai gerenciar esse tipo de resíduo de forma a coletar, de forma a transportar, a triar ou segregar, né, o resíduo, a tratar, a reciclar, a dispor de uma maneira final aí os resíduos sólidos do tipo que for, da empresa que for, da cidade, indústria e assim por diante, tá? Então, quer dizer, gestão é algo de escritório, caneta, pensamento, né? Eu vou estipular metas, objetivos, eu vou discutir e tal com os meus colegas esse tipo de criar instrumentos, né, planos, né? E aí gerenciamento está mais para operacional, ou seja, eu vou definir em quais ruas o caminhão de coleta de lixo vai passar, qual vai ser o time de trabalho, quantas pessoas vão trabalhar em cada caminhão, qual vai ser a periodicidade do caminhão, né? Quais os dias que eu vou coletar, que cor que é o saco de lixo, para lixo reciclável é amarelo, para os outros lixos é preto, né? Saco preto, eu vou fazer uma coleta específica para lixo orgânico, que vai ser um saco azul, né? Então, quer dizer, eu vou diferenciar, o orgânico é azul, o rejeito é preto e o saco reciclável é amarelo, né? Então, tenho 3 cores diferentes de saco de lixo para diferenciar cada um dos lixos, dos resíduos, e assim por diante. Então, eu vou criar regras mais práticas, né, para o gerenciamento de resíduos. Isso é gerenciar.
tá? É diferente de gerir, de gestão, tá, gente? Então, tem que ficar claro essa diferenciação também. Aí a gente tem planos de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Aqui até coloquei uma foto aqui embaixo, né? Levantamento de resíduos, avaliação de custos, acondicionamento e armazenamento, né? Lembrando que acondicionamento é uma lixeira, é há pouco tempo que ali, o lixo vai ficar ali dentro, né? E armazenamento é um período maior que o resíduo vai ficar no local de triagem, no local para reciclagem, né? Então, a vida útil, o tempo de vida no acondicionamento ele é de dias, no armazenamento às vezes é de semanas, de meses, né? O controle e monitoramento do processo de forma contínua, né, para ver se está tudo certo, o que eu posso mudar, não mudar, né? E a destinação adequada ou então a reciclagem do produto, né? Ou seja, a gente tem a lei, né, a Lei Federal 2305, ela estipula a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A partir dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos é criado um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E a partir desse Plano Nacional de Resíduos Sólidos são criados planos estaduais de resíduos sólidos. Cada estado tem um plano de gestão de resíduos sólidos. Cada município tem um plano de gestão de resíduos sólidos dentro do município. E cada empresa que vai gerir uma quantidade muito grande de resíduo e que é diferente dos resíduos de sólidos urbanos, né, resíduos industriais, ele também tem que ter um plano integrado de gestão de resíduos sólidos, inclusive a construção civil. A obra que a gente vai gerenciar, que a gente vai fazer a gestão daquela obra, ela vai ter um plano de gerenciamento de resíduos, tá? Da mesma forma. Então, tem que ficar claro isso. Existem diversos planos de gestão de integrado de resíduos sólidos a nível nacional, estadual, municipal e também dentro das empresas, das indústrias. Da mesma forma, também tem esses planos. Né? Então, esses planos ali, eles começam com pesquisas, oficinas e reuniões na cidade, né? Ou do estado, cria-se um modelo, né, faz uma análise SWOT, não sei se vocês já fizeram, mas com determinação de fraquezas, forças, ameaças, oportunidades, né? A gente cria cenários de referência, propostas, diretrizes, e a gente cria então essa meta, né, de gestão de resíduos integrada aí de resíduos, tá? Então esse plano vai determinar o que cada setor da indústria precisa fazer, o que cada município precisa fazer, cada estado precisa fazer, ou a empresa, né, se ela vai contratar um terceirizado para gerenciar o resíduo, como é que ele vai realizar essa gestão, esse gerenciamento, né? Então tudo isso é importante e está dentro aí do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, tá? Eu acho que eu só não coloquei alguns itens que eu tinha pesquisado de dados para falar para vocês ainda, para finalizar, mas a gente tem aí, então, 1,24 kg por dia por pessoa de resíduo de geração, 81 milhões de toneladas por ano de resíduos no Brasil, né? 93%, 93,7% do resíduo ele é coletado no Brasil, ou seja, já é uma porcentagem bem grande, né, de cidades que tem coleta de resíduos de lixo. Porém, a gente tem muitos desafios ainda de reciclagem e de destinação adequada, tá? Então, a maior dificuldade não está em coletar o resíduo, mas sim de reciclar, de reutilizar, de destinar de uma forma adequada, tá? Ou seja, 60% do resíduo está em aterro sanitário já hoje, porém 40% ainda estão em aterros controlados e lixões. Eu não consegui achar a proporção de resíduo só em lixão, porque a lei ela prevê a proibição de lixões, mas aterros controlados, embora não sejam não seja o ideal, a lei ainda ela permite que tenha, né? Então ali 60% está correto e 40% está correto e não está, né? Aterro controlado e lixão. Tá? E a gente tem ainda um volume de resíduos reciclados de apenas 8,7%, ou seja, dos 100% que poderiam ser reciclados, a gente recicla no Brasil hoje apenas 8,7% de resíduos. Uma quantidade baixa, bem baixa, né? A cada 100 quilos, a gente recicla 8,7 kg, né? Ou seja, é muito pouco. Tá? E aí, essa reciclagem ainda, né, para piorar ainda um pouco mais o cenário, 90% desses 8,7% que são reciclados, 90% desse volume é reciclado por meio de catadores autônomos. Aquelas pessoas que têm carrocinha, que vão nas casas, que pegam o lixo nas casas e que levam para a cooperativa e que reciclam. Tá? E só 10% são reciclados por coleta seletiva municipal, ou seja, a prefeitura estipulou
que é feita a coleta, as pessoas colocam no saco de lixo e esse saco de lixo é levado para a cooperativa e lá é reciclado. Tá? Então, quer dizer, 90% ainda são por meio de catadores autônomos. Tá? Então, só esses dados que eu queria ainda trazer para finalizar a nossa aula de hoje. Eu acho que fica bem claro aqui para mim da nossa aula que o problema de gestão de resíduos é um problema público, é um problema de todos nós e é algo muito grave ainda. Né? Então a gente não aprendeu a gerenciar, a gerir, fazer a gestão desses resíduos de uma forma ambientalmente adequada. A gente está avançando, mas a gente poderia ter avançado muito mais de 2010 para cá. Tá? A gente avançou, mas a gente está avançando a passos lentos. Né? Então fica essa questão aí, esse pensamento para vocês. Tá? Vou deixar material de apoio aqui para vocês também. Tá? Então, a nossa aula de hoje não termina aqui. Vocês têm um material de apoio aí para acessar. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.